Precisamos construir uma sociedade em que todas as pessoas possam trabalhar com justiça, sem exclusões e limitações, resultando-se em uma sociedade melhor para todos. Esta é uma das primeiras linhas do livro que eu estou lendo agora. Mas antes de eu contar o título, contar da autora, eu quero relembrar junto como foi que eu me interessei pelo principal assunto deste livro, que tem a ver com a nossa existência como mulher de origem africana. E aí não importa nascida em que país, não importa nascida em que continente. Mas é este olhar da mulher de origem africana para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em família, o nosso entendimento dessas questões. Eu não me lembro bem se foi o interesse pelo tema em si ou se foi o filme Pantera Negra que me fez estudar um pouco mais sobre o assunto, até para... Eu acho que foi o filme Pantera Negra, porque eu quis escrever a respeito dele, e quando eu comecei a ler, aparece que o filme, que é a cidade do Pantera, aquele país excepcional, diferente, fantástico, que tanto nos encantou no cinema, que a sociedade, da maneira que ela é construída ali, tem tudo a ver com a nossa existência africana. Inclusive, acho que a maioria das pessoas já viram, mas vale lembrar, existia um príncipe que se tornou rei, mas um príncipe que tá o tempo todo, que ele é a base dele são mulheres. Ele tem um exército de mulheres, ele tem uma mãe, rainha, ele tem uma noiva que é coragem, ele tem uma irmã que garante toda a tecnologia para que ele exista, inclusive como alguém que tem poderes a mais. Então isso mostra que é uma hierarquia. Existe príncipe, existe rei, existe uma hierarquia, mas é uma hierarquia que funciona no horizontal. É uma hierarquia a título de cargos, mas não a título de solução, não a título de resposta para as questões do dia a dia. E isso é um pedacinho do mulherismo africana, que é o título do livro que eu estou lendo, né? Mulherismo africana, recuperando a nós mesmos. É da Clenora Hudson. Esse livro é fantástico. Essa é uma edição atualizada, inclusive, que traz mais coisas além do mulherismo africano em si. Mas a loucura, eu estou no comecinho do livro, mas eu enlouqueci nas primeiras páginas, nas primeiras linhas. O prefácio da edição africana no Brasil foi feita pelo filósofo Molefi Kete-Asante. Isso em 2020, né? E logo de cara está escrito: nós não começamos nada sem saudar os nossos ancestrais, pois estamos na terra que, primeiramente, foi deles. E esta é uma prática que eu ainda não consigo incorporar no meu dia a dia, mas que mais e mais eu acho fantástico, né? Toda vez que eu escuto alguém pedindo licença primeiro aos que vieram antes, eu quero criar este hábito, mas eu ainda não criei esse hábito, mas é alguma coisa a ser cultivada. E eu não consigo ler sem um companheiro chamado lápis. Eu risco o livro o tempo todo, né? Se é tudo muito bom, eu já dou uma riscada assim na lateral, senão eu vou riscando as frases, né? E aqui, uma das frases que eu grifei nesse prefácio do Molefi Kete-Asante é: as definições pertencem aos definidores, não aos definidos. O mulherismo africana permite definirmos quem somos através das nossas próprias experiências, assim evidenciando a nossa humanidade. O nosso site primeirosnegros.com tem essa pegada de evidenciar a nossa humanidade. Por isso nós começamos lá em 2009, maio de 2009,
a escrever sobre pioneirismos negros. Porque nós entendemos que quando contamos a história de pessoas negras, ou melhor, pessoas de origem africana, nascidas nos 4 cantos do mundo e também na África, quando nós começamos a contar estas histórias dos pioneiros, pioneiras, nós resgatamos a nossa excelência, a nossa potência, um mundo de possibilidades à nossa frente, quem somos. E nós escolhemos, ao escrever os artigos, não julgar os nossos pioneiros. Ninguém é 100% maravilhoso, ninguém é 100% péssimo. Não são os nossos erros que nos definem. Os nossos acertos, eles servem a nós e servem a toda a sociedade quando se vive em um mundo que tem a marca do racismo em todas as áreas da existência. Como a Clenora nos explica, ela diz o quê? O termo mulher, e por extensão mulherismo, é muito mais apropriado do que feminino, feminismo, por causa de uma importante distinção. Vocês estão imaginando qual é ela? Somente uma fêmea da raça humana pode ser considerada uma mulher. Somente uma fêmea da raça humana pode ser considerada uma mulher. Fêmea, por outro lado, pode se referir a um membro do reino animal ou vegetal, bem como a um membro da raça humana. Além disso, na terminologia eletrônica e mecânica, há um contrapeso feminino ao correlativo masculino. Portanto, a terminologia derivada da palavra mulher é mais adequada e mais específica ao nomear um grupo da raça humana. Acho que isso por si só já nos coloca num outro lugar, né? Não existe uma luta contra o feminismo, porque nós estamos tratando de outro assunto. E ela vai mais longe porque ela também lembra que, em se pensando em feminismo, não se pode perder de vista que o feminismo foi criado por mulheres brancas que estavam reivindicando o direito ao trabalho. A nós, se quisermos ser irônicos, nunca foi negado o direito ao trabalho. Ao contrário, o trabalho foi nos imposto, sem qualquer pagamento. Então começa por aí que a pauta do feminismo não é a nossa pauta. Nós também, como mulheres, não temos nada a ver com a opressão que os homens brancos exerciam sobre as mulheres brancas. Essa pauta também é delas. E temos historicamente ainda para pensar que quando, por exemplo, do processo de luta pelo voto feminino, a ideia das mulheres brancas nunca foi garantir que as mulheres negras também tivessem direito ao voto. Caso contrário, elas não teriam capitaneado uma campanha contra o voto do homem negro, que foi aprovado antes do voto para a mulher branca, antes do direito ao voto para a mulher branca. E o que elas diziam? Que era importante que a mulher branca tivesse o direito ao voto antes do homem negro, porque deste modo, homens e mulheres, brancos e brancas unidos, conseguiriam garantir a pureza da raça. Então, isso é tudo para a gente pensar que o feminismo não nos represente, não adianta pintá-lo de negro. Nesse livro também é muito interessante observar aqui, mulherismo africana, recuperando a nós mesmos. E é muito importante a gente observar, e Clenora chama atenção para isso. Na verdade, quem mais chama atenção também é o Molefe Ketchassante, para esse detalhe de que as mulheres negras, consideradas feministas de primeira hora, né, na luta pela abolição, elas nunca lutaram por direitos para mulheres. Foram sempre mulheres que lutaram por direitos para o povo de origem africana
nas Américas, nos 4 cantos do mundo. Quer dizer, a pauta das mulheres nunca foi, das mulheres de origem africana, nunca foi uma pauta que contemplava só a questão de gênero. Até porque, também voltando, a questão de gênero é uma questão do Ocidente, a questão de gênero nunca foi uma questão africana. O feminino, do ponto de vista da África, tem a ver com a criação, com a gestação, e isso vale para ideias. O feminino, ele é compreendido como uma potência de homens e mulheres, assim como o masculino é compreendido como uma potência de homens e mulheres. Tem um outro livro que eu estou lendo, O Espírito da Intimidade, da Sobonf Somé, que ela trata exatamente dessa questão, e inclusive de rituais muito interessantes, mas é outro livro, mas são rituais interessantes para que a nossa alma masculina ela seja contemplada na nossa existência feminina, bem como que a alma feminina do homem seja contemplada na sua existência masculina. Porque aí o que essa filósofa defende? Que só desta maneira homens e mulheres vão conseguir se relacionar de maneira respeitosa. O título do livro é O Espírito da Intimidade, né? Então, é disso que se trata este outro livro. Mas que vem chamar nossa atenção que como essa questão de gênero não nos representa e como é importante nós tomarmos cuidado com as bandeiras que nós levantamos. Existe uma campanha de ódio aos homens e que, num primeiro momento, quem percebe, quem consegue sentir isso mais de perto, sendo mulher, são as mulheres mães de homens negros. Porque mulheres mães de homens negros, elas são capazes de olhar para o seu existir como mulher e olhar para o existir de outras mulheres como ela e perceber que, na verdade, é isso, né? O grande problema nosso é a disputa de gênero. E isso não tem a ver com a nossa origem africana, né? Porque antes de nós sermos desclassificados, inviabilizados como homens ou mulheres, nós somos desclassificados, invisibilizados, animalizados como pessoas de origem africana. E esta é uma das pegadas do mulherismo africano. No nosso olhar, a questão de gênero ela não vem antes da questão de raça. A questão de raça é a questão que nos define. Nós já aprendemos que unidos somos mais fortes. Nós temos como referência os 100 anos do Quilombo dos Palmares, né? E todo o movimento, a nossa resistência e a nossa resistência hoje, apesar dos 400 anos de escravização e desta abolição que nunca existiu, este nosso caminhar da senzala, das correntes para os presídios, para as algemas, esse nosso caminhar e a gente insistir em resistir e avançar, isso incomoda demais e essa é uma luta só nossa. Mesmo os nossos amigos, e todos nós temos amigos brancos, não conseguem entender de verdade tudo que está embutido nesse nosso existir e o desafio que nós enfrentamos no dia a dia para mantermos a nossa identidade, mantermos as coisas que nos transformaram neste território em um território de origem africana. Que quantas e quantas coisas a gente vai descobrindo no dia a dia que a gente traz guardado aqui. Por quê? Porque a ancestralidade é em nós. Nós somos passado, presente e futuro o tempo todo. Por isso, quando nós falamos que fomos escravizados, que estamos escravizados, que nada mudou, quando nós falamos de toda essa jornada do povo de origem africana, nós estamos falando por nós, pelos que vieram antes e pelos que virão depois. E aí, inclusive aqui, o termo africana,
que é utilizado, né, nessa expressão mulherismo africana, o termo africana faz alusão à nossa unidade cultural. O que nos define? O que nos define é a cultura, a nossa identidade cultural africana, que é apresentada por um outro filósofo, Cheikh Anta Diop. A expressão africana, proposta por Clenora Hudson, ao criar esse termo mulherismo africana, unifica os povos africanos no continente e na diáspora, não distingue gênero e unifica as fronteiras geográficas, fazendo com que sejamos um coletivo global. Veja que diferente, é um outro ponto de vista. É um ponto de vista de aldeia, um ponto de vista de tribo, um ponto de vista... Agora vou de novo dialogando com o espírito da intimidade, que conta da história da aldeia, que conta como é que a aldeia funciona, onde todo mundo é responsável por todo mundo. Todos os homens são responsáveis por todas as crianças, todas as mulheres são responsáveis por todas as crianças e todas as crianças são filhos de todos. E tem liberdade de se aproximar das pessoas com quem mais se identificam. E todo mundo cuida de todo mundo. E todo mundo acarinha todo mundo, e todo mundo acolhe todo mundo. O mulherismo africano detém ferramentas primordiais para que possamos recuperar a nós mesmos por meio de uma teoria prática, da qual remonta às aptidões do nosso povo desde a antiguidade. Marcando esse livro, tem uma frase do Malcolm X que diz assim: a educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. Aqui, olha, Malcolm X. Esse marcador tem tudo a ver com este livro, né? Porque quando nós nos referimos às questões da antiguidade, à África desde tempos imemoriáveis, nós estamos também nos referindo à necessidade que temos de saber mais do nosso continente, algo que fizeram de tudo para apagar da nossa história. Bom, esse livro, a ideia era conversar sobre o mulherismo africano nesse livro, coisa em torno de 15 minutos, mas e já se passaram 18 minutos, e aí eu só vou aqui usar uma frase da Clenora Hudson, que ela diz: o objetivo final é que estejamos juntos nisto. Talvez eu faça um outro videozinho para falar mais desse livro, mas por hora fica a indicação: mulherismo africana, recuperando a nós mesmos.